E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Professor Tiago Lobo aí agora com uma disciplina, aquela aí para o pessoal da polícia, que é técnicas de redação, né? Voltada para o público, né? Soldado da Polícia Militar e também para os oficiais, né? Relacionado a essas técnicas de redação. Lógico que, de toda forma, o candidato deve saber que redação é prática, né? Redação é produção. O objetivo é o professor construir uma imagem acerca de um tema e a partir dali entrar em discussão e observar alguns requisitos, né? Que são as competências do candidato em produzir uma dissertação, né? Seja ela argumentativa, seja ela expositiva, né? Vamos ver o que é que a banca vai pedir, né? E, de toda forma, aí existem alguns perfis que vão facilitar alguns níveis de estudo para você. Perfis esses que mostram alguns estilos de introdução, a relação com o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, a conclusão, alguns requisitos que fazem com que você produza a sua redação através de conectivos, né? Porque qual é a dificuldade do candidato? É começar uma introdução. Então a introdução ela tem várias gamas para ser produzida, né? Pode ser uma introdução, por exemplo, por definição, a que geralmente eu utilizava em concursos, né? Eu utilizo caso eu queira vir a fazer algum concurso. Então tem aquela por conceito, né? Tem aquelas históricas, enfim, tem uma gama aí de processos introdutórios que fazem com que vocês produzam. Então aqui isso é uma base para que você entenda quais são os níveis de redação. Então acompanhe direitinho e você vai ver que eu coloquei aqui um exemplo de uma redação, né, que se saiu muito bem no concurso e vamos correr para o abraço. Lembrando que, mais uma vez eu bato na tecla, né, a disciplina é português, mas o português tem várias ramificações, né? E uma dessas ramificações é a produção da redação. Beleza? Vamos para cima e vamos começar nossa aula. Enfim, acompanhem, eu vou pedindo para vocês grifarem e aí a gente entra no nível do processo introdutório. Então, a introdução do seu texto é onde, olha agora o primeiro passo. Resumidamente, você deve mostrar que entendeu o tema proposto e explicar como pretende desenvolvê-lo. Para fazer isso, normalmente você fala de uma ideia geral sobre o assunto, faz uma afirmação e depois introduz a posição apresentada na redação. Então, olha que característica interessante, né? Então, você faz uma afirmação na sua introdução. Você vai afirmar alguma coisa sucintamente, vai fazer um super resumo acerca do tema central, né? E a partir dali vai dar espaço para que exista o desenvolvimento. Então, lembre-se que a introdução deve ser breve e objetiva, né? Mais do que 5 linhas já é longa demais. Então, eu digo a vocês que a introdução a nível do concurso, né, ela vai em seu esqueleto de 3 a 6 linhas. De fato, né, a introdução ela vai de 3 a 6 linhas. Mas ultrapassar as 6 linhas, ela já não é algo viável, já fica enfadonho e você pode se perder no seu processo de desenvolvimento. Então, eu recomendo que bata lá as 4 linhas, né? Vá de 3 a 4 linhas, no máximo papocando 5 linhas, né? A regra no processo introdutório, no esqueleto, no esquema, de 3 a 6 linhas, ok. Mas para ficar algo extremamente objetivo, mais recorrente e facilitar o seu perfil do desenvolvimento 1, que a gente chama de D1, né? Desenvolvimento 2, D2 e a conclusão. Então vá até 5 linhas, né? De 3 a 5 linhas, estourando, né? Para que facilite o espaço na sua introdução. Então lembre-se
que a introdução é um resumo do tema central. Então, é um resumo do tema central. Você vai fazer com que o leitor, o corretor da sua banca, né, se interesse pelo que você vai produzir à luz acerca do tema central. Então você vai deixar lá um tipo de um gostinho de quero mais. Ele começou a introdução ali, mas não ficou tão claro. Eu quero ver o que é que ele vai fortalecer nos desenvolvimentos e como ele vai concluir, ou seja, como ele vai resolver o problema que está exposto a partir do tema. Então não esqueça a primeira dica, hoje a gente viu na introdução, que tudo é resumido, você vai resumir o tema central. Primeiro passo é esse. Vou resumir o tema central, ok, tranquilo, beleza? Sempre é necessário uma abordagem objetiva, tem que ser uma abordagem breve e não esqueça, ela sempre tem um ato afirmativo, né? Ela vai afirmando ali algumas situações para que dê espaço ao desenvolvimento 1. Então aqui é o primeiro momento, eu nunca vi redação, vou fazer a prova da polícia, pronto. Já começou aí com a gama de informações. Você já sabe da estética, de 3 a 6 linhas, recomendo que vá até 5, pronto, aí já começou o esqueleto. Professor, isso é analisado, óbvio, a estrutura do texto, né? A estrutura do texto dissertativo é de grande importância a estrutura, tá? Continuando, nós temos algumas relações baseadas nas etapas, e aí a gente chega a essa relação do desenvolvimento, né? E o ápice da introdução, só voltando rapidinho, é justamente você resumir o quê? Vou botar aqui, ó. Resumir o tema central. O tema. Resuma o tema, tá? Comece a resumir o tema. E ao decorrer dessa aula, você vai ver algumas abordagens, algumas técnicas de introdução. Então, aí é o pilar para desenvolver a sua introdução. Então, olha quanta coisa você já coloque aí na cabeça. Eu recomendo que você pegue um caderninho, vá resumindo mais ainda o que eu estou falando, né, do que está exposto aí no nosso slide, nessa técnica de redação. Então, primeiro passo, resumir o tema de uma forma direta e objetiva, né, e rápida, mais breve possível. Pronto, aí já é uma noção de introdução. E em seguida, de 3 a 6 linhas. Ok, foi o que eu recomendei, vá até 5 linhas, 4 linhas e meio ali, né? Fica muito mais fácil de você desenvolver uma abordagem no desenvolvimento. Então aí você já tem os pilares que constroem a introdução, caso você tenha dificuldade e por aí vai. Vai perceber que ainda existe um facilitador que eu construí para vocês. Professor, quais são as palavras conectivas que eu começo a introdução? Espera lá e vamos chegar lá agora, ó. Eu vou deixar para vocês de presente. Vamos lá, ó. Olha quanta introdução, exemplo de tudo aí, ó. Pronto, ó. Cadê? Introdução, né? Desenvolvimento, conclusão. Opa, aí, ó, um texto, pronto. Olha que presente maravilhoso que eu deixo para vocês aí, ó. Então, se você começar a treinar, professor, só serve para a polícia? Não, né, pessoal? Redação é universal, né? Às vezes fica até cansativo quando o aluno fica perguntando numa live ou nas redes sociais. Professor, isso aqui serve para quê? Serve para tudo, né? Agora, como a banca vai pedir, já é outra relação. Agora, português é universal. Entendeu? Redação, quando a banca pede, é universal. Você só tem que ter um conhecimento à luz do tema, né? O professor ele deve encostar-se, né, ao que pode cair. Mas a técnica para produzir uma redação é universal. Então a gente falou, né, sobre como iniciar uma introdução, já falei, né? A questão da estética, da estrutura da introdução. E agora, para complementar isso aí, né, muitos alunos chegam até a mim, professor, como é que eu começo uma introdução? Para mim, o mais difícil é começar. Pronto.
Então eu coloquei alguns conectivos que você pode começar a introdução, que é a princípio, né? Você pode dizer a princípio e começa a introduzir, né? De acordo com, né? Diante disso, principalmente eu utilizo muito esse aqui, ó, diante disso, né? Eu acho que abre assim esse conectivo portas para que sua criatividade ela se estabeleça naquele momento. Em primeiro lugar, eu não utilizo muito. Em segundo lugar, piorou. Em terceiro lugar, são exemplos, tá? Mas eu confesso que os melhores é diante disso e a princípio. Temos outra, entretanto e no entanto. Mas deixo para vocês de acordo com e diante disso, né? Ou a princípio. Essas três aqui são as mais valorosas para a produção de iniciativa de uma introdução. Beleza? Então, olhe quanta informação, né? Geralmente, uma aula dessa espécie é uma monitoria de redação, né? Dura de 2 a 8 semanas uma monitoria, para que o aluno comece a produzir, o professor comece a trabalhar os erros e os acertos guiando o candidato. Então, aqui, ó, você vai ver meia hora no primeiro bloco, vocês vão ver que são 3 blocos, e você vai ter essa percepção de como produzir. Com certeza você vai sair daqui, né, assistindo essa aula, não sei se é manhã, tarde, noite ou madrugada, não sei a hora que você está assistindo, mas com um índice de informação gigantesca acerca da introdução. Beleza? Então tá aí, né, algumas palavras que vão... Ah, professor, só tem essa? Não, né? Você pode encontrar diversas palavras. Eu estou falando aquelas que facilitam o seu ingresso para a produção da introdução. A princípio, de acordo com e diante disso, está aí algumas informações. Beleza, pessoal? Então já começamos aí esse prospecto, espero que vocês tenham entendido e vamos para cima. Bom, dito isso, nós, olha aí, ó, técnica de redação, tem uma pronta, deixei aí de presente, e aí a gente entra aí, chegando lá. Ó, o que eu acabei de falar. Tem a conclusão. Pronto. Foi o que eu acabei de falar, né? Sobre a introdução. E aí a gente fala sobre... Para depois voltar para o desenvolvimento. Pessoal, recomendo que o candidato... ele fixe em um tipo de introdução. Tá? Treine aquele tipo de introdução e leve ela para onde você, para o concurso que você for fazer, beleza? Então, quais são os tipos de introdução? Introdução expositiva, né? Aí eu deixei tudo aí bem direitinho. Qual é a outra introdução? Né? Introdução descritiva, introdução que aborda uma problemática, introdução em retórica, introdução em contextualização histórica, introdução com citação, essa daqui é a minha preferencial e por aí vai. Então vamos, né, no passo a passo da introdução. Então, ó, introdução expositiva é aquela que precede o texto dissertativo expositivo. Pode pedir na sua prova o texto expositivo ou argumentativo, ninguém sabe. Nela você apresentará o assunto que será tratado, definindo o posicionamento defendido ao longo da redação, sendo rica em detalhes. Então, esse daqui é a massa que faz com que você fortaleça sua pontuação na prova de redação, seja expositiva ou argumentativa, não interessa. Então, ó, o posicionamento defendido, olhe lá, nela você apresentará, né, você que está produzindo, um assunto que será tratado, definido o posicionamento defendido ao longo da redação. Então você vai defender, né, o que você está falando ao longo da redação. Então o recurso útil para a introdução expositiva é o conceito. Usar definições para introduzir um texto dissertativo confere mais autoridades ao redator. Por isso, você pode usar o quê? Dicionário, definições históricas, teóricas, como o assunto mais importante e evidente,
não é necessário que o leitor busque qual é o tema ao longo da dissertação. Dessa forma, o tema já fica visível nas primeiras linhas, sem a necessidade de pesquisar nas entrelinhas. Bom, enfim, em resumo, um texto expositivo, né, uma introdução expositiva, porque aqui a gente ainda está na introdução. Você conheceu o tipo de como produzir uma introdução, os conectivos introdutórios, e agora, baseado nessa aula, você vai ver qual é a espécie de introdução que você se identifica. Então, a expositiva, ela tem que ser rica em detalhes, né, e defender a sua ideia ao longo do texto. Pronto, é isso que você deve saber. Beleza? Então, essa é a expositiva. Nós temos a introdução descritiva. Texto dissertativo do tipo descritivo. Consiste em apresentar em sentenças breves e claras o tema da redação. Bom, então aqui você pode começar a introdução descrevendo algo sobre o tema. Se o tema abrir espaço para isso, você vai começar a descrição. É uma técnica bem interessante, né? Essa introdução dissertativa, descritiva, é uma técnica bem interessante. Então, é o que ele diz aí. A descrição é o ato de detalhar ou tornar conhecidas as principais características de algo ou de alguém. Clássico isso. Na introdução descritiva de um texto dissertativo, portanto, o redator deve descrever, por exemplo, um determinado cenário. Olha aí que legal. Assim, considerando que o tema seja, olha lá, o efeito das drogas na sociedade. O candidato pode... Olha que maravilha, né, essa concepção aqui, ó. Então já deixa o candidato, que são vocês aqui da Vibe, né, bem informado. O candidato pode fazer uma introdução descrevendo a situação diante o uso de substâncias ilícitas, como o quê? Aumento de doenças mentais e problemas psicológicos, olha aí, né? Dependência química, endividamento, aumento da criminalidade. Dessa forma, abre caminho para o desenvolvimento do tema, em que explanará suas ideias e seu posicionamento por meio de argumentações. Então, pessoal, o que você viu aqui, nessa técnica de introdução descritiva, ela é bem interessante. Observe, o efeito das drogas na sociedade é o tema. O efeito das drogas na sociedade é o tema dessa, vamos supor, dessa redação aí, dessa dissertação. Então, o que pode acontecer, né? Você pode descrever, como eu disse, descrever o que acontece na sociedade, né, por conta dos efeitos da droga. Aí você começa a descrever, né, como é que as pessoas ficam que usam drogas, né, a questão das, como eu acabei de falar, a questão das doenças mentais, né, e psicológicas, né, a questão do endividamento, né, a questão também das características físicas da pessoa, né. Você pode descrever aí, desenvolvendo a introdução, né, por descrição, e logo em seguida você passar a desenvolver a sua temática. Deu para entender? Espero que sim. Então observe que fantástico aí essa introdução descritiva, né? É uma introdução bem atrativa para você, candidato, né? Então não esqueçam disso. Introdução descritiva é quando você retira do tema algo que você possa descrever. Vou repetir: o efeito das drogas na sociedade. Então, o que é que eu posso descrever acerca desse tema? Aí você vai descrever, por exemplo, como as pessoas ficam física e psicologicamente na sociedade ali, né? Você começa a descrever, né? E aí você já ganha com grande ênfase a sua introdução. Beleza? Então tente fazer isso, pega alguns temas, né, de cunho social e passe a descrever aquilo ali, para você ver como você vai captar isso aí. Aí me lembrei de um tema bem interessante, que fala sobre os relacionamentos abusivos. Quando se trata de nível de carreiras policiais, sempre entra nesse mérito, né? Essa questão de violência isso, violência daquilo. Então, quando se trata da violência, o que a gente está falando? A violência é o quê? A violência contra a mulher, né? O feminicídio, né?
os abusos que a mulher sofre ao longo dos dias, dos meses ou dos anos. Então você começa também, né? Olha lá que maravilha, você começa, veja se você consegue entender a minha linha de raciocínio. Você pega aquele tema falando sobre o abuso em relação ao universo feminino e a partir dali você vai começar a introdução descrevendo como a mulher mudou de comportamento a partir de uma espécie de abuso, né? Seja um abuso psicológico ou físico, né? Você começa a descrever a mudança comportamental dessa tal mulher que sofreu esse tal abuso, né? Então você entendeu a pegada sempre nesse processo de descrição do cenário. Então observe que eu dei dois exemplos fantásticos que você pode seguir à risca, né? Inclusive essa introdução descritiva ela é muito atrativa para um candidato. Beleza? Então leve isso em consideração e corra para o abraço. Vamos agora à introdução, outro tipo de introdução aí, ó. Introdução que aborda a problemática. Bom, a introdução que trata da problemática é comum nos textos cujos temas abordam as questões polêmicas que afetam o quê? A sociedade, por exemplo, a economia ou a política, né? Então, no exemplo citado acima, você deveria montar uma introdução abordando a problemática e apresentando dados sobre ela, resumindo a questão com o cenário atual e abrindo caminho para possíveis soluções. E abrindo caminho para possíveis soluções. Quando a gente entra nesse hemisfério, abrir caminhos para possíveis soluções, então já coloque na cabeça que isso é um ato de conclusão. É um processo conclusivo, beleza? Então, o uso de dados nesse tipo de introdução para texto dissertativo é essencial para agregar valor à argumentação, tá? No entanto, é fundamental utilizar materiais de apoio e dados confiáveis, evitando informações equivocadas ou falsas. Além disso, citar ou descrever leis e regulamentos também são formas de introduzir um texto a partir de uma problemática. Então tá aí, ó, coloquei até em negrito, citar ou descrever leis e regulamentos. Então nós temos a introdução por problemática. Então, se o tema for desigualdade social, então você já começa a falar do que? Estatisticamente, você vai falar da disparidade existente entre a classe mais e menos favorecida a partir de dados estatísticos. Tantos por cento de pessoas, né, passaram para a linha da pobreza, tantos por cento de pessoas, né, ultrapassaram a linha da pobreza, né, estão lá acima, estão na classe favorecida. Então, dados estatísticos, né? Então, observe que ele está mostrando uma problemática através de quê? Através de dados. É uma importância generalizada para você que quer fazer a sua prova de concurso tranquilamente. É uma saída, é uma estratégia? Perfeita estratégia. Introdução que aborda a problemática. Você lança dados estatísticos, caso, por exemplo, seja questão social, seja questão econômica, né? Seja questão política, ou seja qualquer outra questão que traga uma problemática e você possa, né, apresentar dados estatísticos ou descrever leis e regulamentos ali, né, com o objetivo de apresentação dessa tal problemática. Então espero que fique claro para vocês aí, né, que tenha ficado claro essa terceira introdução e vamos ver a próxima. Então observe quanta introdução. Professor, eu não tinha ideia, eu não fazia ideia de que existia tipos introdutórios. Pois é. Sabe qual é o erro do candidato? O erro do candidato é que ele está estudando para redação. Aí pega a redação e tem lá o tema, e o tema ele sempre fica variando a introdução, né? Então toda vez que ele varia a introdução, ele vai dificultando o desenvolvimento e por sua vez a conclusão. Para um concurso público, até pela questão do tempo, seria bom você fixar
um tipo de introdução que você tenha mais facilidade de produzir, né? Essa, por dados estatísticos, ela é bem rápida de ser feita. Essa que a gente viu há pouco, que é voltado para a descrição, também é muito leve de ser feita. É você procurar uma espécie de introdução que lhe traga uma leveza no momento da produção, que a sua criatividade seja generalizada ali e facilite o seu processo. Beleza? Então não esqueçam disso aí, ok? E em seguida, depois eu faço uma retrospectiva. Introdução com retórica. Você também pode usar uma linguagem retórica para introduzir seu texto. A retórica se caracteriza por falar bem, com eloquência, mas de forma clara e compreensível. Você deve transmitir ideias com convicção. Bom, a retórica se relaciona com a oratória e com a dialética. A dialética, segundo Hegel, é um recurso que propõe uma tese e uma antítese. Antítese é tudo que é oposto, né? Palavras opostas. E ao final, uma síntese do que foi tratado. Ou seja, você deve colocar pontos e contrapontos, olha aí, retórica, pontos e contrapontos na introdução, antes de chegar ao desenvolvimento. Na conclusão, você pode fazer a síntese de sua abordagem, aí, resolvendo o problema, né? Retomando lá a introdução. Se você deseja introduzir texto dissertativo com retórica, vale a pena ler autores clássicos e se familiarizar com grandes oradores da atualidade, como líderes religiosos, economistas, políticos, educadores. Então você pode seguir essa linha da retórica, né? Eu pessoalmente eu acho um pouco mais complicada, porque você deve ter dois argumentos. Você deve ter um argumento para proporcionar o quê? O tema, e ao mesmo tempo você tem que ter a contradição, né? É você dizer e se contradizer para tentar convencer o público. Então tem que ter uma importância à luz disso aí, beleza? Então essa retórica, quem tem a facilidade, show de bola. Quem não tem, recomendo que faça as anteriores, né? Principalmente introdução por descrição ou por dados estatísticos, é mais rápido e mais leve. Como eu disse, por retórica vai mostrar uma introdução contraditória, né? Vai mostrar algo positivo e algo negativo que você mesmo vai tentar defender ao longo dos desenvolvimentos. Ficou claro? Então, cuidado com isso aí, a retórica é essa, beleza? Por exemplo, se eu disser bem assim, o texto, começar a falar sobre os alimentos, e aí de repente eu faço uma pergunta, né? Então, os transgênicos fazem bem ou fazem mal à população? Pronto, aí eu começo a desenvolver, né? Segundo fulano de tal, os transgênicos fazem bem porque aumenta o tamanho das frutas e verduras. Aí, por outro lado, tem uma grande gama de agrotóxicos. Deu para entender a relação? Então, você tem que ter essa prioridade de entender o pós e o contra em relação ao tema. Beleza? E as outras não. As outras você segue a linha de raciocínio naturalmente. Mas tem gente que gosta. Ok? Bom, pessoal, então paro aqui na quarta técnica de redação, introdução com retórica ou por retórica, e no próximo bloco eu retomo com as técnicas de redação. Um forte abraço, até mais, fique com Deus, até!